forte, glória a Deus. Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Jeremias 17, verso de número 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso a quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Como a perdiz que ajunta o ovo que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixa, e o seu fim se fará um insensato. Verso de número 12: um trono de glória posto bem alto desde o princípio, e no lugar do nosso santuário, o Senhor espera de Israel. Todos aqueles que deixam serão envergonhados, os que apanham de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte da água viva. Para terminar, o 14: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? Inclina a sua cabeça, vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Tua palavra foi aberta, nós estamos expostos à Sua vontade, nós estamos nos rendendo diante do Senhor, Pai. Pai, nós precisamos de uma instrução, precisamos de uma direção, precisamos do Senhor sobre nós, Pai. Existe uma multidão aqui, existe uma multidão nos assistindo, e nós pedimos a Ti, Senhor, comece a falar conosco, Pai. Senhor, nós colocamos cativo o nosso coração aqui agora, nós colocamos a nossa mente conectada ao Senhor, Pai, para que possamos viver um novo começo, para que possamos trilhar uma nova jornada, para que possamos compreender a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Existem homens, mulheres, senhores e senhoras, jovens aqui essa noite, Pai. Todos estão aqui famintos por Ti, Senhor. Todos estão aqui sedentos para que o Senhor nos dê uma direção e transforme o nosso destino, Pai. Então eu clamo a liberdade do Teu Espírito no nosso meio, que nós possamos verdadeiramente ser livres, Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade para convencer o homem, Senhor, e nos levar num outro nível, num outro patamar, que é a Tua presença, Senhor. Fala com cada pastor, com cada obreiro, com cada voluntário. Fala conosco, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, querido. Eu queria só um minuto da sua atenção. Eu serei breve. Amado, pode deixar essa aqui da frente apagada mesmo. Amado, C.S. Lewis, ele escreve o livro O Evangelho Puro e Simples, e na introdução do livro do C.S. Lewis, ele faz uma analogia, ele faz uma apresentação, ou melhor, ele faz uma comparação do convite de Jesus para uma dança. C.S. Lewis, ele está escrevendo no Evangelho Puro e Simples, que nós fomos convidados a participar de uma grande dança, uma dança perfeita. Jesus, ele nos convida para participar desta dança. Jesus, ele convida você, ele convida a sua vida, para que você possa estar entrando nessa dança com Ele. E nessa dança, irmãos, a grande ideia, o grande propósito, é que Jesus, ele dê os passos, Jesus, ele te conduza, Jesus, ele conduza a sua jornada. Simplesmente a ideia do Senhor é que você se renda para essa dança, para que você se renda para aquele que está conduzindo você, para que você trilhe uma jornada maravilhosa. Então Lewis, quando ele está escrevendo isso, ele está nos apresentando uma ideia que Deus está convidando você, para que você participe dessa dança com Ele. Quando você veio por Evangelho, quando você caminhou junto com Jesus, quando o teu coração queimou um dia dentro de uma igreja, Jesus estava convidando você para uma dança.
Jesus estava convidando você para que você comece a dançar com Ele, e Ele comece a conduzir a sua vida, conduzir a sua trajetória, conduzir a tua jornada. Essa sempre foi a ideia do céu, esse sempre foi a ideia do Senhor para você, que Ele possa conduzir você de uma maneira muito especial. Mas sabe, irmãos, eu tenho me assustado com algumas coisas que eu tenho observado sobre esses dias. Eu tenho percebido que muitas pessoas já não estão aceitando, querido, que aquele que te chamou para uma grande dança te conduza mais. Aquele que chamou você para dançar com Ele, você já não aceita. Muitas pessoas já não estão aceitando ser conduzida, ser levada, ser direcionada no tom, no ritmo que aquele que está conduzindo a música, ou melhor, a dança, gostaria de que caminhasse. Eu percebo que tem muitas pessoas que estão assim: não, a partir de agora eu quero conduzir esse negócio, a partir de agora eu quero começar a conduzir essa dança. Eu sei de algumas coisas, eu sei de algumas verdades, então eu quero ajustar a minha vida pelaquilo que eu estou acreditando ser o correto. Eu estou percebendo que tem muitas pessoas que já não estão mais se entregando para o Senhor, para que Ele possa conduzir a sua vida, e a sua vida está sendo levada por você mesmo, a sua vida está sendo levada pelo aquilo que você acha ser o certo, pela definição de certo e errado que você tem, ou que nós temos muitas vezes. E esse é muito interessante, que essas pessoas que estão tomando esse posicionamento, elas estão sendo guiadas, elas estão sendo levadas pelo seu coração. O seu coração está ardendo, o seu coração está faminto para querer tomar as decisões. O seu coração está ardendo para que ele possa tomar as suas decisões. Mas o texto que nós lemos aqui em Isaías, ou melhor, em Jeremias, a Bíblia nos diz que o nosso coração ele é enganoso, que o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia nos diz que o nosso coração ele é dado ao erro. E essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre coração, amém, igreja? Então, para falar de coração, nós vamos ter que entrar num nível mais profundo. Para falar de coração, nós vamos ter que desconstruir algumas coisas que nós estabelecemos, porque o nosso coração ele é uma arma, ou melhor, o nosso coração ele é blindado por nós mesmos. Nós não gostamos que ninguém chegue perto dele. E a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que o nosso coração, sendo enganoso, ele pode nos levar à falência. Jesus, quando Ele nos convida a participar dessa dança, o propósito dele é que Ele conduza. Mas quando nós assumimos a posição de conduzir, quando nós assumimos a posição de dizer, não, agora eu vou tomar as decisões, agora eu vou fazer a partir de agora, você está sendo levado pelo seu coração, você está sendo levado pelos desejos, pelos prazeres que norteia dentro de você. E o risco que eu e você corremos com isso é que o nosso coração ele é enganoso, cara. O nosso coração tem a possibilidade de nos levar à falência. Jesus, ele sabendo disso, Jesus tendo o entendimento disso, que o coração do homem pode levar ele à ruína, que o coração do homem pode levar ele a uma vida apostata, longe da presença de Deus. Jesus, ele decide começar a transformar o coração do homem. Jesus decide começar a transformar o coração do ser humano. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, amém, amado? Marcos, capítulo de número 2, vamos ler o verso de número 1 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, vamos ler o verso de número 1 em diante. Esse texto que nós vamos ler aqui, a Bíblia diz que Jesus ele tinha que passar por Cafarnaum, e eu amo isso, cara. Vamos ler então, Marcos capítulo número 2, verso número 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco,
e baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhes ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrozavam, que falavam em seu coração, dizendo: por que dizes essas blasfêmias? Que podes perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim o arrozava entre si, lhe disse: porque arrozais sobre estas coisas em seu coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse isso ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olhe para mim, querido. Jesus, a Bíblia nos diz que ele passou por Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele estava na casa, e ele estava ali disponível a transformar o coração de muitas pessoas. E é muito interessante que quando Jesus está na casa, sempre vai acontecer alguma coisa. Não, você não entendeu. Jesus, quando está na casa, sempre vai acontecer alguma coisa. Jesus estava na casa, Jesus estava ali naquele ambiente. A Bíblia diz que 4 homens começaram a pegar um paralítico, pegaram aquele homem que não andava, que já era paralítico há muitos anos, e eles levaram até Jesus. A dificuldade foi grande, porque havia uma grande multidão. Eles abriram o telhado e eles começaram a descer aquele paralítico. Agora eu quero que você imagine comigo isso, um paralítico descendo aqui. É o que aconteceu praticamente aqui hoje. Quando eles foram descendo aquele homem que estava há anos paralítico, aquele homem que estava sofrendo com aquela paralisia, sem poder se mover, ele foi ajudado por pessoas que tinham a esperança que ele poderia ser curado, que ele poderia acontecer um grande milagre. A expectativa tomou conta daquela reunião. Pessoas começaram a observar. Talvez aquele incrédulo começou a olhar e falou: agora eu quero ver o que vai acontecer. Talvez aquele que estava com fé falava: não, Jesus ele é milagreiro, ele vai fazer um milagre, vai acontecer. A expectativa começou a tomar conta daquele ambiente, e aquele paralítico foi levado até o Senhor. E é muito interessante que quando aquele paralítico ele desceu ali com aquela maca, Jesus observou a vida dele, Jesus olhou ele, Jesus contemplou ele, Jesus viu a sua dificuldade, a sua paralisia, e Jesus libera uma palavra. Jesus ele olha para aquele paralítico e ele diz assim: ei, os teus pecados estão perdoados. Querido, olhe para mim. Não foi isso que aquele paralítico veio buscar. Não foi isso que ele estava esperando. Não era isso que ele desejava. O que ele desejava era que a sua paralisia fosse sanada, fosse curada. Mas Jesus ele observa e ele diz assim: cara, os seus pecados são perdoados. Olhe para mim. Por que Jesus, ele sabendo da necessidade daquele paralítico, Jesus não cura ele imediato? Por que Jesus, sabendo da necessidade daquele homem de ser curado, Jesus não cura ele? Porque olhe para mim, porque o desejo de Jesus, antes de curar, de fazer um grande milagre, era sarar o coração daquele homem. Olhe para mim, querido. Talvez você entrou aqui como aquele paralítico. Talvez aqui essa noite você entrou aqui como aquele homem, dizendo: não, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor supre a minha necessidade. Talvez você entrou aqui com os desejos que aquele paralítico tinha: eu preciso que o Senhor entre com uma provisão na minha história, eu preciso que o Senhor comece a transformar minha casa, comece que o Senhor transformar meus filhos, que o Senhor transforme meu ministério, que o Senhor transforme meu casamento, que o Senhor transforme minha vida financeira, que o Senhor comece a transformar as minhas áreas que eu tanto necessito. Talvez você entrou aqui com esse desejo no teu coração, dizendo: eu preciso de um milagre aqui essa noite.
Talvez a sua expectativa aqui seja: eu preciso de um milagre, eu preciso de um sobrenatural, eu preciso que o Senhor comece a mover. Eu ouvi essa semana dizendo: pastor, eu preciso de um milagre entrar, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Talvez você entrou aqui com esse desejo, dizendo: não, eu preciso. O Senhor não sabe o preço, talvez o meu preço foi ter mandado pelo telhado, eu paguei um preço para estar aqui essa noite. Mas Jesus, ele sabendo que o grande desejo daquele homem era ser curado, e talvez aquela cura dele não ia mudar a sua situação. Olhe para mim, querido, mais do que Jesus entregar o que você precisa, Ele quer mudar a tua história. Não, eu vou repetir: mais do que Ele quer entregar o que você necessita, Ele quer transformar a tua jornada, Ele quer transformar a tua vida. Jesus olhou aquele homem e falou: cara, eu preciso curar você, cara. O problema é que nós estamos querendo algo de fora, e Jesus quer trabalhar algo dentro de nós. O problema é que nós estamos querendo coisas que nós possamos ver, palpar, sentir, e Jesus está dizendo: não, primeiro eu tenho que curar é dentro de você, porque o problema não é o que você quer, o problema é as intenções que te levam a isso. O problema é as intenções que te levam a esse desejo. Pastor, por que essa mensagem? Ontem a pastora estava vendo um filme, nós queríamos muito ver esse filme, e quando ela começou a ver lá, da Whitney Houston, ixi, meu Deus, hoje eu estou com a minha língua enrolada, não é guarda-costas, pastor, é uma história da Whitney Houston, e como ela é biografia, obrigado, como ela é filha de crente, daí filha de crente dá match, irmão, eu vou ver esse crente também. Então nós fomos ver o filme dela, a pastora estava vendo, e olha para mim, o desejo dela era ser famosa, o desejo dela era ter uma vida em destaque, mas olha para mim, quando ela chegou lá, ela não tinha prazer. Querido, quem já comprou um carro e você fala: cara, realizei meu sonho agora? Primeira semana você lavava, segunda você brilhava, deu 3 meses você já nem olha mais. Você compra uma casa, você fala: cara, consegui o meu sonho. De repente você entrou dentro daquela casa, vive 1 mês, 2 meses, 2 anos, já estou querendo trocar. Sabe por que acontece isso? Sabe por que acontece isso? Porque o nosso coração, ele tem uma fome infinita, e só tem algo que pode matar e saciar essa fome: um Deus infinito. A fome do seu coração, ela é infinita, e só um Deus infinito para suprir ela. O problema é que você está querendo matar essa fome com as coisas, com as suas realizações, com as suas conquistas, e é uma luta incessante, uma luta desesperada. Parece que não existe paz, parece que não existe descanso, porque quando você consegue algo, você já está buscando outro, e já está buscando outro, e olha para mim, o sistema do mundo aí fora, o império aí fora, eles alimentam essa fome em você, todos os dias, eles preenchem, ou melhor, eles colocam esse banquete, onde o seu coração, ele está sendo bombardeado com tudo isso. Jesus começou a observar aquele homem e falou: cara, se eu só curar a parte de fora dele, ele tem um problema ali dentro, cara. Ele tem um problema que ele precisa ser curado. Ele tem um problema que homem nenhum, que sentimento nenhum consegue chegar, mas só eu posso chegar. Jesus olhou aquele homem e falou: cara, eu pude curar. Por isso que Jesus falou assim: não, Jesus não curou ele de imediato. Jesus falou assim: ei, perdoados são os seus pecados. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estou curando o seu coração primeiro, estou sarando a sua vida primeiro, estou sarando você por dentro, estou mudando a sua história.
estou transformando a sua caminhada. Sabe, irmãos, Lewis, ele escreve um livro das Crônicas de Nárnia, O Peregrino da Liberdade, se eu não me engano é isso. E nesse livro, ele conta a história de um jovem chamado Eustáquio, um jovem egocêntrico, um jovem orgulhoso, um jovem que não dava com os seus primos, ele brigava, ele não era uma pessoa simpática, era uma pessoa soberba. E esse jovem Eustáquio, ele é levado para o barco do Peregrino da Liberdade, nas Crônicas de Nárnia. E quando ele chega nesse barco, olhe para mim, esse jovem Eustáquio, ele começa a discutir com todos ali naquele barco. E o barco, ele para numa ilha perdida, e ele desce bravo, ele desce angustiado. E quando ele desce, ele começa a caminhar na ilha, ele encontra um tesouro muito precioso, um tesouro enorme. E o jovem Eustáquio, quando ele olha aquele tesouro, ele se alegra muito, e no coração dele ele começa a dizer: agora eu quero ver se eles não vão ter que me engolir, agora eu quero ver se eles não vão ter que me aturar, porque agora eu vou ser milionário, agora eu vou ter condições. A avareza daquele jovem foi tão grande, que ele começa a expressar o seu coração, porque agora que eu sendo rico, todos vão ter que me engolir. Parece Facebook, né, irmão? Não, olhe para mim, não olhe para ninguém não, olhe para mim, tá? Vão ter que me aturar. E Lewis, quando ele está escrevendo, ele diz que o jovem Eustáquio, ele se alegra tanto, que ele pega e deita a sua cabeça ali no meio daquele tesouro, e ele cochila, e ele dorme. Mas aquele tesouro, ele era de um dragão. E no outro dia de manhã, o jovem Eustáquio, ele se transforma num dragão feroz, um dragão horrível. E quando o Eustáquio, ele percebe que ele se transformou num dragão, ele se desespera, porque o desejo do coração de Eustáquio transformou a vida dele num grande dragão. Olhe para mim, querido, os desejos do seu coração vão te tornar você uma pessoa que você jamais imaginou ser, cara. É por isso que Jeremias diz que o nosso coração, ele é enganoso. Aquele jovem Eustáquio, ele se transformou naquele dragão, ele não poderia mais chegar naquele barco, porque agora todos tinham medo dele. Ele não poderia estar mais junto das pessoas que ele amava, porque todos tinham medo dele. E a decisão de Eustáquio, sabe o que foi? Foi começar a cravar as suas unhas e começar a tentar arrancar a sua pele. A decisão de Eustáquio foi tentar arrancar aquela capa, aquela pele de dragão que estava sobre ele. E quanto mais ele arrancava, e ele arrancava a sua pele, mais a sua pele parecia como um dragão. Quanto mais ele arrancava a sua pele, mais a sua pele se parecia com um dragão, ao ponto que o jovem Eustáquio, ele começou a ficar desesperado. E em Nárnia havia um leão chamado Aslan, e Aslan chega diante de Eustáquio e fala: Eustáquio, deixa eu te ajudar a tirar essa capa, cara, deixa eu te ajudar a tirar essa couraça de dragão, deixa eu te ajudar a tirar isso, porque olha para mim, sabe qual é a moral ali? O coração dele sempre foi um dragão terrível, é que o dragão saiu para fora. E Aslan chegou diante de Eustáquio e falou: Eustáquio, deixa eu transformar você, cara, deixa eu mudar a tua história.
Eustáquio, ele, sabendo de tudo, que só a Asla podia mudar ele, porque olhe para mim, você está tentando mudar a sua vida, você está tentando arrancar essa couraça com você mesmo, pela sua força, você está tentando arrancar a sua couraça pela sua justiça própria, pela sua capacidade, pela sua performance, pela força da sua condição, do seu braço. Você está tentando mudar a tua vida por você mesmo. Você está como aquele jovem Eustáquio, arrancando os pedaços e parece que nasce novamente. Você está que nem aquele jovem arrancando a couraça, mas parece que ela brota e ela nasce novamente na tua jornada. Talvez você está fazendo esforço, pastor, eu estou me esforçando, pastor, eu estou na igreja, eu estou todo dia no culto, eu estou me entregando, pastor, mas ainda talvez é a sua força, cara, talvez é a sua capacidade. Sabe o que eu estou pregando aqui essa noite? Para você começar a deixar de lado, e você começar a voltar novamente a se depender de Jesus nessa dança, cara. Só Ele pode começar a transformar e tirar essa couraça que está sobre você. Só Ele pode purificar e transformar a tua vida. Só Ele pode mudar a tua história. Pastor, mas está tão difícil para mim, está tão complicado. Sim, você está sofrendo porque você está lutando. Sabe qual é a minha proposta aqui hoje? Deixa de lutar, meu amigo, e comece a confiar no Senhor. Comece a entregar a tua vida para Ele. Comece a: Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu preciso ser curado pelo Ti. Comece, irmãos, a se desarmar. Comece a dizer: Senhor, eu vou perder o controle, eu não quero esse controle. Porque o controle da tua vida está te trazendo aonde você está agora. Mas olhe para mim, Jesus tem um ano brilhante para você, cara. Jesus tem uma jornada incrível para você. Ele não está querendo mais um crente sentado num banco de uma igreja. Jesus está querendo os filhos. Onde estão os filhos aqui essa noite? Os filhos se rendem ao Pai. Os filhos se colocam diante da presença do Pai. Os filhos conhecem as suas limitações. Os filhos, eles entendem que eles não podem. Talvez você chegou diante desse tesouro que você sonhava, como Eustáquio, e aquilo, irmãos, foi a sua ruína. Aquilo te trouxe talvez essa tristeza, esse abandono. Talvez isso te trouxe essa agonia. Mas essa noite eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está nesse lugar, cara, e Ele está mandando te dizer que perdoados estão os seus pecados. Olha para mim, Eustáquio, sabendo que ele precisava de Asla, porque é tão maravilhoso, irmãos, nós somos tão orgulhosos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Nós somos tão orgulhosos que nós não entendemos. Não, eu sou o cara, eu sou bom, eu sei, eu faço. Nós somos tão orgulhosos, tão altruístas. Eustáquio, ele teve que se desconstruir e falar: não, eu preciso de Asla na minha vida. Eu preciso que Asla me ajude, eu preciso que Asla me socorra. E Lewis, ele escreve que Asla, ele chegou diante de Eustáquio. E eu quero ler aqui as palavras de Eustáquio para você. Como foi o processo de transformação do seu coração? Como foi o processo de mudança? Que Deus começou a operar uma maravilha dentro dele. Coloca a mão sobre o seu coração aí, querido. Você consegue fechar os seus olhos? Fecha seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Eustáquio, ele disse assim, ó:
Eu tive medo das suas garras. Confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele me fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu muito, mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 vezes, com diferença de que não havia doído antes. E lá estava ele sobre a grama, só que estava em relação à outra pele, parecia que mais grossa e escura, cheia de calombos. Então ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser um menino. Olhe para mim, querido. No início da sua jornada, Ele chamou você para uma dança, e parece que você cresceu e deixou de ser o menino que Ele esperava. Ele está dizendo para você: eu quero curar você, cara. Eu estou pregando para pessoas hoje que Jesus, Ele está diante de você, e você está querendo um milagre, e Ele está falando: não, eu preciso curar o seu coração. Eu preciso curar você por inteiro. É por isso que Jesus chega diante daquele homem paralítico, e Jesus diz assim: ei, perdoados são os seus. Jesus estava curando o seu coração, cara. Jesus estava curando a sua jornada. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre você aqui neste lugar hoje. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está sendo as suas decisões, eu não sei como está a sua vida, querido. Eu só tenho algo para te dizer: Jesus está curando você aqui essa noite. Jesus está curando o seu coração, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas decepções, as suas más intenções. Jesus está curando você neste lugar. Jesus está tocando você neste lugar. Jesus está colocando, Ele está ferindo você aqui essa noite, para que você possa ser sarado por Ele. Sim, Ele está ferindo, porque a Bíblia diz que Ele fere, mas Ele também cura as feridas. Ele está ferindo você que entrou aqui dentro hoje, talvez pensando: pastor, eu preciso liberar perdão, pastor, eu preciso ser curado. Ei, essa noite é o seu momento, cara. Pegue na mão dessa pessoa que está aí do seu lado, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, assim para ela: comece a se entregar para Ele neste lugar, comece a se entregar para Ele aqui essa noite. Sim, diz para ela assim: comece a se entregar para o Senhor. Jesus, Ele olhou para ele e falou assim: não, seus pecados são perdoados. Aí os fariseus, eles olham aquilo e dizem assim: ei, mas quem ele pensa que ele é? Para curar pecado, para perdoar pecado, melhor dizendo. Aí Jesus, Ele libera uma palavra, porque olha para mim, a Bíblia diz assim: Jesus, sabendo das intenções do seu coração. Se tem algo que Jesus sabe, é que essa noite é das intenções do seu coração, cara. Se tem algo que o Senhor sabe, é que essa noite é das intenções que Ele tem do seu coração, cara. As intenções que você está aqui dentro vão definir você a partir de agora, cara. Eu vou repetir: as intenções que você está aqui dentro vão definir você a partir de agora, cara. Quais são as intenções que você está manifestando diante dele? Jesus, Ele olha para aquele homem e Ele observa. As intenções dele é que ele viesse ser curado. A intenção dele é que ele viesse andar, que ele viesse ser curado. Mas Jesus queria curar, primeiro sarar o seu coração. Jesus queria sarar o coração daqueles homens. Mas Jesus, Ele observa tudo aquilo e Ele diz assim: para vocês verem,
olhe para mim, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, levanta e anda. Não, eu vou repetir, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. Olha para mim, cara, a ideia do Senhor é te entregar todos os seus sonhos, cara. A ideia do Senhor é começar a mudar a tua jornada. E talvez você está olhando para mim, pastor, por que Ele não me entrega? Porque ainda Ele não conseguiu chegar no lugar mais precioso, que é o seu coração, cara. Olhe para mim, Ele não vai curar você, antes em sarar você, o seu coração. Ele não ia entregar o milagre para aquele homem, das suas pernas, reabilitada, antes de sarar o seu coração, cara. Aí você está olhando, pastor, eu vejo acontecer na vida do fulano, eu vejo acontecer na vida do Beltrano, eu vejo acontecer na vida do A, do B, por que acontece nele e não acontece comigo? Ei! Para você entender, primeiro Ele quer trabalhar dentro de você, para depois fazer fora de você, cara. Primeiro Ele tem que trabalhar algumas estruturas aí dentro do teu coração. Primeiro Ele tem que quebrar algumas correntes, alguns dogmas, alguns sofismas que você estabelece aí, para depois você contemplar e ver o milagre dEle na sua vida, para depois você ver o sobrenatural de Deus na tua história. Se você está andando no Evangelho, aonde eles estão dizendo para você que você é vitorioso, que você vai conquistar, que você vai fazer, sem haver uma transformação dentro do teu coração, fuja desse Evangelho, porque o Evangelho que eu conheço, o Evangelho que as Escrituras nos ensina, ela começa a mexer dentro do teu coração, é dentro da tua vida, é através da tua história. Jesus, Ele olha para você, Ele fala, cara, eu quero mexer aí dentro, eu quero mexer nas bases, eu quero mexer nos fundamentos. Se estão pregando aí fora, se você está ouvindo, que você pode todas as coisas, sem primeiro ser transformado por dentro, ei, isso é o falso evangelho, cara. Porque o verdadeiro Evangelho, Jesus, Ele olha para mim, para você, Ele diz assim, os teus pecados são perdoados, levanta e anda. Mas o levanta e anda só acontece quando você se sente perdoado, quando o teu coração começa a ser transformado, cara. Quando você entra em reuniões como essa, e você começa a dizer, cara, eu sou pecador mesmo. Quando você entra em reuniões como essa, e o teu coração começa a apertar, e você começa a dizer, meu Deus, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha família, eu preciso de Jesus na minha história, eu preciso de Jesus. É quando você entra num ambiente como esse, e parece que os céus abrem sobre a tua cabeça, e você começa a olhar para dentro de si, e você começa a perceber, meu Deus, eu estava como Eustáquio, eu estava com uma couraça de dragão sobre mim, mas eu preciso tirar essa noite, eu preciso me render essa noite, eu preciso me entregar ao Senhor neste lugar. Olhe para mim, cara. Olhe para mim, cara. Ei, Jesus está tomando conta dessa dança novamente. Jesus está tomando conta dessa dança novamente. Sim, sim, sim. Você está levando à falência a tua jornada. Você está levando à falência a tua vida. E Ele está mandando te dizer, volte a se entregar a Ele novamente. Volte a entregar a sua vida no comando a Jesus novamente. Volte a se entregar para Ele, volte a se envolver com Ele. E talvez você está aí olhando, pastor, meu coração está aqui chorando, eu estou sendo exposto aqui agora. Olhe para mim, isso é o Evangelho, cara.
O Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra quem verdadeiramente você é, mas ele também diz para você o que ele pode fazer na sua vida, o que ele pode fazer na tua história, o que ele pode fazer na tua casa, o que ele pode fazer na tua família. Olha para mim, talvez você é um obreiro, você é um voluntário, talvez você já não queima mais. Eu já estou terminando. Já me colocaram um cronômetro aqui, irmão. Jesus. Talvez você está olhando e você é um voluntário, e você está aí angustiado, aflito, dizendo: pastor, eu preciso me queimar novamente. Querido, eu saí de casa, eu e minha esposa, e nós falamos: cara, hoje tem alguma coisa acontecendo no ambiente espiritual. Meu coração estava queimando, o peito dela ardendo, e nós falamos: cara, está alguma coisa acontecendo. E quando eu tomei esse microfone, o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a entender: Jesus está pegando você aqui essa noite. Jesus está pegando a tua vida aqui. Você que é pastor, você que serve o reino de Deus, Jesus está pegando você aqui essa noite. Você que chorou um dia, você que entregou a sua vida e falou: Jesus, toma conta da minha vida, conduza eu nessa dança, faça a sua vontade. E o teu coração começou a queimar. Sabe o que é isso? É Jesus olhando para você e está dizendo: ei, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados. Levante a sua mão aqui, levante a sua mão aqui. Os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Tem alguém aqui entendendo que eu estou pregando? Tem alguém aqui entendendo que eu estou entregando para o teu coração? Então levante do seu lugar, mas levante com fé aqui essa noite, levante com fé aqui neste lugar. Sim, 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 seja curado, seja curado. Seja curado. Aleluia. Seja curado, seja curado. Eu sinto teu vento soprar. Oh! Levante a sua mão bem alto. As duas mãos bem alto pro alto. E